Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alberto Veras e o nosso tópico de aula de hoje aborda as obrigações tributárias e os conceitos de hipótese de incidência e fato gerador. Vamos começar definindo o que é obrigação tributária. A obrigação tributária é a relação jurídica entre o credor, que é o fisco, e o devedor, que é o contribuinte ou o responsável. A obrigação tributária é instituída por lei e submetida aos princípios e normas do direito tributário. Seu objeto abrange prestações de dar, de fazer ou de não fazer. As obrigações tributárias, conforme determina o artigo 113 do CTN, são de dois tipos: obrigações principais e obrigações acessórias. A obrigação tributária principal é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador previsto em lei, tendo por objeto o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, e que se extingue juntamente com os créditos dela decorrentes. Como o objeto da obrigação principal envolve sempre o dever de pagar, no direito tributário, a multa é a obrigação principal. Já a obrigação acessória tem por objeto as prestações positivas ou negativas, ou seja, as obrigações de fazer ou de não fazer previstas na legislação tributária, instituídas no interesse da arrecadação e da fiscalização tributárias. São exemplos de obrigações acessórias: emitir nota fiscal, elaborar a declaração do imposto de renda e manter os livros fiscais. Atenção! A obrigação acessória, se descumprida, converte-se em principal para fins de cobrança da penalidade pecuniária. Além disso, a existência da obrigação tributária acessória independe da principal. A título de exemplos, temos o caso das imunidades e isenções tributárias. Os contribuintes imunes ou isentos da obrigação principal, que é o pagamento de tributos, permanecem obrigados a cumprir as obrigações acessórias, na medida em que estas servem como meio de comprovação de fruição do benefício. Vamos então nos dirigindo à parte final da nossa aula, examinando dois conceitos de extrema importância do âmbito tributário: hipótese de incidência e fato gerador. A hipótese de incidência é o comando legal que define o dever de pagar determinado tributo. O fato gerador, por sua vez, traz à tona a exigência do respectivo ônus para o contribuinte. A lei descreve situações que, ao ocorrerem na realidade, fazem com que se fixe o momento do nascimento da obrigação tributária. De modo geral, não se confunde a hipótese de incidência e o fato gerador. A hipótese de incidência é a descrição normativa da situação, integrando o mundo normativo. Por exemplo, ser proprietário de veículo automotor, que é a hipótese de incidência do IPVA. Já o fato gerador é a ocorrência concreta da situação descrita na hipótese de incidência, pertencente ao mundo concreto e que enseja o nascimento da relação obrigacional entre o Estado e os particulares. Ter a propriedade de um veículo automotor no mês de janeiro de determinado ano. O CTN determina expressamente que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Já o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação legalmente determinada que impõe a prática ou a abstenção de ato que não configura a obrigação principal. O CTN determina duas formas de identificação do momento de ocorrência dos fatos geradores, dividindo-se em situações de fato e situações jurídicas. Nas situações de fato, se considera ocorrido o fato gerador desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhes são próprios. Como exemplo, podemos citar as contribuições de melhoria, que se originam da realização de obras públicas que decorram valorização imobiliária. Já nas situações jurídicas, será considerado ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Como exemplo, temos o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, que incidirá quando existir a transmissão da propriedade certificada no cartório de registro de imóveis. Os fatos geradores são ainda classificados quanto ao momento da sua ocorrência em instantâneos, continuados ou de período. Também são classificados conforme configurem atividades do Estado ou situação relativa ao próprio contribuinte, em vinculados e não vinculados, conforme estudaremos a seguir. Não deixe de acessar a sua área do aluno,
onde você poderá encontrar material de apoio com todo o conteúdo abordado aqui com maior profundidade. Espero encontrar vocês em nossa próxima aula. Tenham bons estudos!